Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h33, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui de Santos, Litoral de São Paulo, para todo o planeta, ao vivo, né, via radiostarnewsantos.com, também o nosso Facebook, o nosso canal oficial Ponto a Ponto para você, com novidades, e novidades virão aí também em termos de transmissões aqui do nosso Ponto a Ponto, que está no seu terceiro ano, 3 anos no ar, sem deixar um dia de estar com informações da Baixada, do Brasil e do mundo. E o mundo que está vivendo um momento muito complicado, né? Não bastasse os problemas individuais de cada nação, temos aí os problemas mundiais, né? Conflitos que já existem do continente africano, já existem, por exemplo, há algum tempo, né? Daqui a pouco completará no início do ano 2 anos o conflito entre Rússia e Ucrânia, e não faltava mais nada. Temos este problema muito sério, esta guerra que está ceifando a faixa de Gaza e colocando Israel numa situação nada confortável. Ontem o Brasil, lamentavelmente, né, que a gente até sempre comenta, tem que questionar o posicionamento norte-americano. Os norte-americanos já haviam derrubado a propositura do governo russo em relação a uma paz. Ah, mas quem é a Rússia se ela promove uma guerra contra a Ucrânia? Fatos e fatos diferentes. Estamos falando de um confronto diferente. Os Estados Unidos boicotaram isso. E ontem os Estados Unidos também o fizeram com o Brasil, boicotando a proposta. Sabiamente, os nossos embaixadores, né, os nossos diplomatas, habilmente conseguiram trazer para eles a grande maioria. Espero que hoje nós tenhamos essa proposta aceita e comprovada e principalmente votada, né, para que tenhamos um cessar-fogo e vidas sejam priorizadas, né? Tivemos aí há 2 dias a confirmação de a morte de mais uma brasileira, né? E é muito triste isso que aconteça e as autoridades mundiais nada façam. Bom, posto isso, hoje, quinta-feira, o mês de outubro está voando. Hoje é dia do profissional de tecnologia e informação, o famoso profissional de TI, que é uma das áreas que mais tem crescido em termos de formação e de bons ganhos, hein? Se você é jovem, está meio indeciso, o que vai ser? Eu quero ser o Neymar. Não, Neymar não. Vai ser um técnico em TI, um especial, que você vai ganhar muito mais. Claro que o Neymar ganha muito dinheiro, mas o Neymar está numa fase que eu vou dizer uma coisa para você, hein? Na carreira dele toda, ele já teve mais de 30 contusões. 30 contusões. E essa, confirmada ontem, né, a ruptura de ligamento, ele vai ficar de 6 a 12 meses sem jogar. E como ele não opta em trabalhar tão bem fisicamente, talvez nem volte bem, né, como já não estava. Isso pode ser um ponto de interrogação para a sua carreira? Talvez. E os árabes lá nada gostaram dessa lesão, e principalmente pelo fato de ele estar ganhando muito bem e agora não poder jogar, né? Mas, profissional de TI, bom dia, obrigado, parabéns a vocês, né? Dia Nacional da Inovação, precisamos de inovação em todas as áreas, e o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama. Tão importante que nós façamos esse combate em todo o território nacional, dia a dia. Começando ponto a ponto, 3 anos no ar, e bom dia, Virgínia. Direto, né? Perdão, direto nas nossas redes sociais, os nossos ouvintes, para que nós possamos trazer aqui as informações. Bom dia, Virgínia. Bom dia, ótimo programa. Isso, e mandar um abraço especial ao doutor Antônio Leal. Sábado acontece o segundo jantar do Dia do Médico, né? Que tivemos a semana do Dia do Médico, um jantar muito bonito, que será com certeza no espaço Casa Leone, no centro de Santos, ali na rua São Bento, se eu não estou equivocado, no Valongo. Então será uma grande festa em comemoração ao Dia do Médico. Santos, que tem uma tradição e uma história bonita na formação de muitos médicos também. Pegar bom dia aqui dos nossos convidados desta manhã aqui. Um deles já está se preparando com certeza para observar qual será o movimento no mercado, até porque se os serviços caíram, as vendas continuam, em que pese o número talvez não ter aumentado, mas se mantém. A gente não vive sem um consumo, seja de produtos alimentícios, seja de produtos eletroeletrônicos, ou seja de produtos que a gente quer ali presentear alguém. Bom dia, meu querido Ronaldo Ferreira, coordenador do Procon de Santos, sempre atento e sempre observando. Com certeza pegou as últimas informações, por exemplo, 1, 2, 3 milhas.
Até que, enfim, né, um despacho positivo da Justiça, bloqueando aí mais de 900 milhões, né, dos dois irmãos. Ué, dinheiro eles têm, né? Significa que dá para que as pessoas que foram envolvidas nesse, vamos dizer, esse grande golpe, né, com o consumidor, sejam pelo menos beneficiadas com reembolso. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Virgínia, aqui na nossa produção, ao nosso amigo que nós vamos compartilhar a mesa, e em especial a todos que nos acompanham aqui pela Star News e, consequentemente, não só aqui na nossa região metropolitana da Baixada, mas em todos os lugares onde nós temos o alcance proporcionado muito por esses homens de TI que desenvolvem os softwares de inteligência, né? Que dão o alcance hoje da interação e da integração, digamos assim, em tempo real do que acontece pelo mundo, né? Meu caro Eduardo, de fato, o Poder Judiciário já, na reivindicação de todos os órgãos que fazem parte da defesa do consumidor, e tem uma ação especial, o Ministério Público de Defesa do Consumidor do Estado de Minas Gerais, que tem atuado de forma incisiva nessa questão da 123 milhas. Um promotor de justiça, um procurador do Estado, chamado Fernando Martins, do qual eu tive a oportunidade de estar com ele no mês de setembro, entre 12 e 13 de setembro, no Congresso do Ministério Público do Consumidor, e ele é autor dessa ação por parte do Ministério Público em face da 123 milhas. Essa pirâmide financeira que foi feita, essa é a realidade, e que chegou um momento de ruptura. Agora, nos parece que, diligentemente, o Poder Judiciário, de inúmeras demandas, há um pedido de recuperação judicial, inclusive da 123 milhas, mas ainda deferida a recuperação judicial, mas foi garantido que todos os ativos com relação aos bens pessoais dos sócios fossem bloqueados para poder fazer frente hoje a todos os consumidores que foram lesados. Nós temos que estar atentos a isso. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor tem sido alertada por todos os órgãos de defesa do consumidor, no sentido de que se observe todos esses movimentos existentes hoje, especialmente em serviços, né? Onde, na realidade, por trás disso está uma grande formação de uma pirâmide financeira, tá? Onde você tem simplesmente uma aparência da venda de determinados produtos, que é o caso da 123 milhas. Se você for ao fundo disso, você vai verificar que você tinha uma pirâmide financeira, que você comprava ali, compra milhas, você vai lá no mercado, compra lá produtos, pacotes de viagem, e na sequência tá, a gente onde chega. Mas acreditamos que esses consumidores, esperamos que sejam ressarcidos daquilo que pretendem, mas pelo menos parcialmente possam reaver os seus recursos que foram alocados. Vamos esperar. A gente tem aqui toda semana vários dos nossos ouvintes. Eu fico muito triste e feliz ao mesmo tempo, por um lado, né? Triste porque são pessoas da Baixada, pessoas do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, que a gente tem uma audiência muito grande. Fico muito feliz, mandar um abraço especial a todos os amigos de Itajaí, Joinville, Blumenau, pessoal também lá de Palhoça, né? Descobrindo aqui o nosso programa, e que caíram nesse golpe, literalmente, porque, segundo os especialistas, a 123 milhas não tinha nenhuma condição de atender pelos preços que ela colocava o produto para atender. Mas outro problema que nós vamos ter, eu vou apresentar aqui o Emerson Dias, ele que é engenheiro de formação e gerente do Grupo Refibras, né? Nós temos ali até o nosso container que foi presenteado por ele e também pelo Evaristo, né? E é uma área das mais crescentes e promissoras do Brasil, que é essa área de transportes, e hoje tem muitas informações a respeito disso, né? Quando a gente fala em redução de tarifas, por exemplo, no Porto de Santos, né? Incentiva cruzeiros, navios verdes. Não é navio pintado de verde, viu, gente? A gente vai explicar o que é navio verde, senão vai achar que é uma invasão de navios palmeirenses. Pronto, não é nada disso. Navios verdes. E de cabotagem, o ministro Silvio Costa Filho anuncia a medida junto aí ao presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomilho, que menores tarifas, tá? Para navios verdes, para navios de cruzeiro, que também tem essa tecnologia, mas para todas as embarcações que pensarem assim. O Emerson é muito positivo, né? Navios não poluentes, navios que não poluem o mar, não poluem o nosso ar, terem esse incentivo. Mas é pouco perto do que a gente precisa, e mais. O Porto de Santos e portos do sul do país, nesse momento, vão entrar num caos total. Por quê? Com a seca que está acontecendo lá no norte, a produção de grãos tem que escoar para algum lugar.
Como os rios estão secos, a produção está sendo escoada para portos do sul e principalmente aqui o Porto de Santos. E aí a gente já vai falar de uma série de coisas, né? Agregar a falta de uma infraestrutura, o gargalo, que daqui a pouco eu vou falar que o Anderson Pomini, presidente da autoridade portuária, comentou, de uma terceira pista agora sim da Anchieta, agora a vez de Anchieta. Bom dia, Emerson. Bom dia, Eduardo, bom dia, Virgínia, bom dia, Ronaldo, bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E, bom, bem interessante esse tema que você trouxe. Na verdade, a gente está ligado diretamente ao que está acontecendo em todos os portos do país, né? Vamos começar falando sobre os problemas que têm sido causados, principalmente em Manaus, com o problema da seca. É uma seca que não se via há mais de 121 anos. 121. Então, nunca esteve tão seco o Rio Negro, e com isso não está tendo operação portuária. Agora, você pensa em Manaus, por exemplo, que toda a operação, tudo que acontece em Manaus depende os meios fluviais para poder receber alimentos, seja lá o que for. Né? Apesar de você ter a Zona Franca de Manaus lá, né, que recebe peças e, enfim, principalmente para as né? Tem mais de 20 empresas que fecharam e deram férias coletivas para os funcionários por conta desse problema que está acontecendo lá. E hoje você tem, por exemplo, um rio que tem uma profundidade em torno de 28, 30 metros, hoje está em 13,49. Vamos pensar que em 2010, que foi bem crítico, estava em 13,69. Né? Então, é uma situação muito crítica e realmente está afetando todo mundo. E afeta também a parte logística da navegação. Sim. Porque os navios que já estavam em curso, levando vários contêineres para lá, hoje está tendo que deixar essa carga em outros portos, como Belém, né, Vila do Conde, e agora também no Porto de Fortaleza. Eu tenho vários temas para tratar, a gente vai em intervalo, um deles, inclusive, pautado aí por vários ouvintes, eu fiquei até impressionado. Grande maioria do interior, pessoal de Jundiaí, Campinas, Indaiatuba, essa região, também Araraquara, Votuporanga, terra do nosso querido Rogério Assis. Votuporanga, eu brinco com ele, né, que se tropeça em Votuporanga, você cai no Mato Grosso, né? Então é bom tomar cuidado, mas o governador Tarcísio de Freitas já vetou mais projetos em 10 meses de governo do que João Dória Júnior e também o Rodrigo Garcia em 2 anos e pouco. Então, quer dizer, o governador percebeu, primeira leva, ele só estava tomando o famoso bico da Lesp, né? Tudo que ele enviava para a Lesp voltava aquele São Paulo. Não. Me parece que a presença de alguns artífices no Palácio dos Bandeirantes, aí o Ronaldo Ferreira tem uma experiência muito grande para me dizer antes do intervalo, porque eu vou para o intervalo, já deixa essa pulga atrás de orelha de muita gente, né? Ele trouxe, por exemplo, eu não vou usar a figura do bichinho, porque o bichinho ficaria meio triste, mas vamos lá. Ele colocou Gilberto Kassab ali, muito próximo assim, o Gilberto Kassab escolheu alguns nomes, o Gilberto Kassab está sendo meio que um interlocutor ali, né, do governo, né? Muito hábil na política, muito hábil nos contatos. E agora qual é a recíproca, né? Já que eu mando para você e você diz não, devolve para mim, quando você mandar para mim, eu vou devolver também com não. Então, o governador Tarcísio de Freitas agora está vetando tudo que vem da Lesp, né? Os últimos processos aí com projetos dos deputados estaduais voltaram com não. Em 10 meses esse veto. Pode, Ronaldo, criar um mal-estar entre o governador, que é recém-chegado à política de São Paulo, ou não? Ou ele quer mostrar o seguinte: você joga no meu time, ou eu não jogo no time de vocês? Esse cabo de guerra nunca é bom. Nunca é bom, esse cabo de guerra. Primeiro nós temos que entender que no processo político brasileiro, o legislativo é uma casa de multifacetada, de múltiplos interesses. Concordo. Né? Quando você tem um processo que nós temos no Brasil, principalmente marcado pelo número de partidos que nós temos, que já são hoje muito menores do que eram há 10 anos atrás, porque o cláusula de desempenho, o cláusula de barreira, proporcionou hoje que nós tivéssemos aí um universo de cerca de 10 partidos. Mas dentro dos próprios partidos, há interesses. Você pega um determinado partido A, tem seus interesses lá específicos, seus grupos. Então, a coisa mais importante que qualquer executivo, qualquer governador, prefeito e o presidente da República precisa fazer é criar arranjos políticos no legislativo. Criar a sua base. E você não cria base esticando a corda. Você não cria bases indo para um confronto.
esses vetos, eles podem ter limites. Vai chegar um determinado momento, se o legislativo ele entender de que ele deve também agora segurar algumas pautas do executivo, o executivo não trabalha, gente. Nosso sistema político, nós temos que entender que nós trabalhamos uma Constituição Federal. Quando a Assembleia Nacional Constituinte foi instalada em 1987, nós criamos até o primeiro regimento da nossa Constituição Federal, caminhando para um parlamentarismo. Quando houve o segundo regimento da Câmara, da Constituinte, em novembro de 87, há uma mudança onde se mantém algumas estruturas que eram destinadas ao parlamentarismo no Brasil dentro de um sistema presidencialista. Então, hoje, o protagonismo que a nossa legislação dá aos legislativos exige do Executivo que ele crie arranjos políticos, tá? E crie bases. E criar bases você vai criar na negociação. Me chama a atenção, até pela experiência, aí eu não sei o que ocorre, do Gilberto Kassab, que é um homem extremamente hábil na composição política. Né? Talvez, eu já ouvi falar lá atrás, que o governador estaria trabalhando até a possibilidade de mudanças de alguns representantes seus dentro da Assembleia Legislativa, mudança do seu líder, do líder de governo lá, para que haja uma interlocução melhor, criar uma outra estrutura lá para que dê uma interlocução melhor. Agora, eu vejo com muita cautela, até inclusive porque o governador mandou agora 2 projetos recentes, e mandou um regime de urgência, inclusive, que é a privatização da Sabesp, e uma que ele muda a estrutura de cargos comissionados e de carreiras, inclusive, no âmbito do poder legislativo. Então, eu não vejo com bons olhos, tá, troca de chumbo. Nunca é bom. A política nos vê isso. Você tem um paradigma aí interessante. Rapidamente, eu sei que nós temos um tema, mas eu quero resgatar aqui, meu caro Emerson, o início do governo Bolsonaro e o início do governo Lula. No governo Bolsonaro, quando ele assume em 1º de janeiro de 2019, a sua base parlamentar era cerca de 120 deputados. Falando de 118, 123. Essa era a base de Jair Bolsonaro. E ele começa a governar na base de decretos. Inúmeros decretos. Porque seria uma ferramenta onde você poderia, em tese, governar sem a necessidade de passar para o Legislativo. O próprio Legislativo questionou isso, jogou ao Judiciário e vários decretos dele foram revogados. O presidente Bolsonaro, à época, começou a ser pressionado por questões, tudo até de impeachment. Rapidamente, ele consegue uma base para chegar a 171 deputados que inviabilizariam uma possibilidade de impeachment. E ele termina o governo tendo que negociar, trazendo um centrão para ele, que eles abominavam, que o general Heleno tratava o centrão até de ladrões, né, na acepção do termo, fazendo um paradigma com uma música, né? E o presidente Bolsonaro teve que fazer esse arranjo político para governar. O governo Lula rapidamente faz o quê? Também inicia-se com uma base sólida lá de pouco mais de 120, e hoje, em 8 meses, ele teve que fazer concessões, ele negociou com o Legislativo para ter uma base sólida para aprovar. Para isso, para poder aprovar, tá, o desenrola, poder aprovar a primeira fase para poder aprovar a reforma tributária, né? Sim. E várias. Por quê? O arcabouço então, fiscal. na medida em que essa troca, eu aprovo um projeto, você veta, manda de volta para mim, isso pode não acabar bem. Né? Porque a estrutura nossa é que os arranjos políticos se dão no Legislativo. As pedras têm que ser movimentadas, é aquela história. A boa administração de um prefeito passa pela boa similaridade entre ele e seus pares e a boa convivência com a Câmara Municipal. Sim. Não fora O isso... Legislativo ele é protagonista do processo. É fundamental. Não será diferente para o governador, torço muito para o governador acertar. Eu costumo dizer, quem torce contra si mesmo. Né? Mas daqui a pouco, eu vou no nosso intervalo, o Emerson esteve recentemente em Fortaleza, não foi, Emerson? Sim, estive há uns 20 dias atrás em Fortaleza, acompanhando a safra de frutas. Então, ouça essa aqui. Conselho vota nesta quinta-feira a aprovação de uma usina em Fortaleza que pode pôr risco à internet em todo o nosso país. O governo do Ceará tem projeto para criar hoje, né? Hoje esse projeto votado, uma usina que remove sal da água do mar na Praia do Futuro. Você conhece a Praia do Futuro? Sim, bastante. Então, Fortaleza. Por onde passam vários cabos de fibra ótica que mantêm grande parte da conexão da internet no Brasil.
O rompimento desses cabos é muito fácil de acontecer com dragagem naquela região. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vários dos nossos ouvintes aqui atentaram para esse fato, uma notícia que já é de alguns dias. Eu tenho até uma imagem aqui dessa praia, posso depois até mandar aqui, mas o Conselho Estadual do Meio Ambiente, né, o COEMA, vai votar nessa quinta-feira, portanto hoje, se aprova ou não o projeto da usina de dessalinização do fundo do mar da Praia do Futuro em Fortaleza, apontada por empresas de comunicação como um risco para o fornecimento de internet em todo o nosso país. Conforme a Telcom, que é a Associação das Operadoras do país, o risco é que a estrutura da usina acabe rompendo os cabos submarinos que chegam a Fortaleza e de outros países e garante abastecimento da internet em todo o nosso país. Passando desse estágio aí, várias entidades já estão procurando, viu, Ronaldo, órgãos de proteção, já estão procurando os organismos governamentais para que isso seja barrado, né, que não seja aprovada essa usina. O COEM é composto de 39 membros que são representantes de órgãos públicos, de universidades, instituições e sociedade civil, como também entidades de classe de profissionais e do movimento ambiental. Então veja que nós temos um risco muito grande e esse conselho é vinculado ao SEMAS, que entre as outras funções é responsável por emitir licenciamento ambiental para obras do Ceará. A votação nessa quinta, portanto, vai avaliar se a SEMAS vai emitir ou não o licenciamento ambiental para que a obra possa seguir. O objetivo da usina, que tem estrutura no fundo do mar, é remover sal da água e aumentar em 12% a oferta de água potável para a população da grande Fortaleza, como já acontece, por exemplo, na Arábia Saudita. Desde que o projeto foi anunciado na Praia do Futuro, empresários temem que a estrutura seja totalmente danificada e que o país fique offline. Então veja que a importância é tamanha que a própria Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES, né? CAGES, responsável pela usina, diz que o temor das operadoras pode ser infundado, pois a companhia já alterou o projeto inicial e retirou parte da estrutura da usina de perto dos cabos. Mas os especialistas dizem que não é verdade, que os cabos são vários, são espalhados, existe até um mapa. Eu posso até projetar esse mapa e eu vou dizer uma coisa aqui, hein? Está mais fácil acreditar nas empresas do que na concessionária. São muitos os cabos, na volta do intervalo eu posso projetar aqui para os ouvintes, e eu diria que um caminho desse rompido, o Ronaldo, o Procon fica sem comunicação, a refrigeragem não fala com ninguém e a Rádio Star News sai do ar. Olha, tudo isso para tirar sal da água. E o Brasil para. E o Brasil para. E aí eu digo assim, aí a solução pode ser outra, né? A Sabesp não vai ser privatizada. A Sabesp, que para quem não sabe, não atua só no estado de São Paulo, atua em outros estados do país. E daqui a pouco eu vou colocar aqui. Tem gente que acha que a internet vem de sinal pelo ar aqui, mas não é bem assim não. Nós vamos intervalo em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 20 anos cuidando da sua empresa. Você quer importar e exportar, acesse munizlogistica.com.br e tenha para você uma equipe pronta para te atender. Ou 469-8686. Também Forte Vistorias Automotivas, a melhor opção em vistorias automotivas em 6 endereços, hein? Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mogi das Cruzes e agora também em Santa Branca, no Vale do Paraíba. Angel Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença. A Angel Plus traz para você várias opções aí com moradia, como os residenciais Mykonos, na Ricardo Pinto 63, na Aparecida, um ótimo local para morar, e também o residencial Ilha de Malta, no Almirante Cochrane 32, do canal 5 ali, quase na areia da praia. Está na quadra da praia, para que você entenda também. E o grupo tem a Angel Life, consultora incorporadora, que traz o primeiro conceito Smart de Santos. O residencial Piazza Torino, que foi lançamento aqui conosco a partir de 278 mil, está um pouco mais, a partir dos 330, mas você vai morar num condomínio com tudo, que tem um conceito Smart, que é isso, unidades menores, mas completamente equipadas, né, montadas, entregues desde o piso frio até a academia montada, e você faz um planejamento. Você dá uma entrada, depois dessa entrada do seu financiamento cessa e você só vai retomar o pagamento sem parcelas anteriores, sem juros acumulados, a partir da entrega do seu imóvel onde você irá morar. Então eu falei da Angel Plus e da Angel Life, do mesmo grupo, onde a qualidade faz a diferença. Também citando Rololo Hammer, Martelinho de Ouro, Pintura Express, Polimento e tudo que você precisa para o seu carro. M. Rocha Contabilidade, desde 2001. Você que tem aquela dúvida aí, tamanha, né, na hora de fazer a folha de pagamento, tributação, é só entrar em contato com a M. Rocha Contabilidade pelo 3022-3942 ou acesse mrochacontabilidade.com.br. Também Mecânica Eliomar,
há 54 anos cuidando da mecânica, da elétrica, da injeção eletrônica. Sabe aquele câmbio que você compra, que dizem para você que é automático, né? E não é, é o famoso automatizado? Você sabe qual é? Que ele começa com P, depois então é isso mesmo. Ele dá problema? Passa lá que eles resolvem para você. Te dizem qual o caminho para você resolver esse problema também. Agora, se você vai pintar a sua casa, a sua empresa, o seu bar, vai pintar o container da Refibras, vai deixar bonitão, branquinho, vou dar a dica aqui em Tintas e Tintas, a maior loja da região. Ela que inclusive tem a maior linha de tintas automotivas, tintas navais, né? E tem equipamento que deixa a cor do seu carro com a cor da tinta que você precisa. Então você vai comprar a cor da tinta do seu carro na Celeiro Feijó 439, Vitória Menique 89 e no Rio Branco, na Ulisses Guimarães 989. Para finalizar, Escola Santista de Astrologia, o pessoal está pedindo, meu Virgínia, a presença do astrólogo Jorge para fazer um mapa aí do mundo, como é que o mundo vai se posicionar aí nos próximos meses, nos próximos anos. O Jorge costuma fazer trabalhos maravilhosos, não é toa que participa de todas as emissoras de TV e rádio da região e não foge a regra aqui na Rádio Star News. Eu vou um rápido intervalo e volto já. Participações também. Jéssica Lima, espera aqui, pulou um pouquinho. Bom dia, Jéssica. Jéssica Lima, bom dia, sou Leôncio de Manaus. Espera, pulando. Não está fácil agora, sem atração de navios pode piorar ainda mais. Ela Ninguém está Manaus, atendendo então. essa situação. Olha Manaus. Milena Oliveira, bom dia a todos, sou de Fortaleza, conheço Emerson Dias, sou fã desse cara e estou ligado na Star News Santos. Na próxima semana, o porto de Mucuripe baterá recorde de movimentação com mais de 1.000 containers. É verdade. Alcides Catarino, bom dia a todos, parabéns pelos convidados. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos, excelente programa e parabéns aos convidados. E também Antônio Santos do Guarujá, que já me deu bom dia aqui, ele deu bom dia cedo hoje, 5h15 da manhã. 5h15 da manhã, meu amigo. Ele diz assim, chuva aqui no Guarujá, e quando é que teremos aí, quando é que teremos o início da obra do túnel Santos Guarujá? Isso é uma boa pergunta, viu, Antônio Santos? Quando eu descobrir, eu passo para você. Mas acho que não vai demorar tanto assim, vamos ter fé. Eu volto já. Não sai daí não, às 9 horas agora em ponto, Rádio Star News, Facebook, nosso canal oficial. E já sabem, quer anunciar conosco? Entre em contato com o nosso Facebook. Virgínia, qual é o Facebook da Rádio Star News para o nosso anunciante, por exemplo, participar conosco? Diga o nosso Facebook. Rádio Star News Santos. E o nosso WhatsApp? WhatsApp? Tá, 13998058709. Repetindo, repita. 13998058709. E venha ser aí um partícipe da nossa comunidade aqui, aquele que anuncia aqui. Sabe o que acontece muito na rádio? Emerson, Ronaldo, o sujeito vai lá, pede um pacote, só posso colocar os seus 5 spots naquela hora. Vai de 10 às 11 horas da manhã. Não. Aqui você anuncia 24 horas. A Rádio Star News tem essa marca, né? Nós não saímos do ar 24 horas com música, mas muita informação. São 10 blocos diferentes, com Conexão News, com informações da Baixada do Brasil e do mundo. Tem lá o Minuto Esportes, tem informações de automobilismo, tem Minuto do Consumidor, que eu quero marcar uma conversa com o Ronaldo para a gente tentar interagir, o PROCON também. Isso está crescendo demais a nossa audiência, porque, você veja, tem pessoas de todo o Brasil que mandam perguntas aqui para o PROCON. Só que o PROCON de Santos não atende o Brasil inteiro, atende o PROCON de Santos. Então a gente vai resolver essa demanda também, né? Então já sabe, participe conosco, se inscreva no canal Ponto a Ponto. Eu volto já, não saia daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Algo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou?
Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Estamos de volta aqui com o nosso Ponto a Ponto às 9h05, aqui pela Rádio Star News, né? 3 anos de Ponto a Ponto e 8 meses de Rádio Star News, e é isso que eu fico encantado aqui, né? Com a audiência só crescendo em todo o nosso litoral, em todo o nosso país. Alô, Rio de Janeiro, mandar um abraço pessoal lá no Rio de Janeiro, mandar um abraço pessoal em Niterói, Júlio Orlandi, né? Ele que está na área do carnaval lá no Rio de Janeiro, falou que o Rio de Janeiro não é tão bonito como Niterói. Ele disse que, inclusive, ele tem uma campanha que é para fazer a ponte em Niterói e abrir e fechar, de vez em quando não deixar o povo do Rio de Janeiro para Niterói. Aí não, né, Júlio? Aí você vai criar... Mas isso... aí você vai criar um conflito danado, né? Vamos deixar aí, né? Mas um abraço ali também. Deixa eu mandar um abraço para a Alzira Siqueira, que está em Santo André. Ela falou, parabéns, Edu, não tinha essa informação. Está aí, ó. Essa aí, ó, esse é o problema. Emerson, Ronaldo, os cabos, né? Ó, que vêm de vários pontos do planeta para Fortaleza, tá? E esses 2 se espalham aqui, ó, que vem aqui para o sudeste. Um deles, inclusive, faz a ligação com o município de Praia Grande. O cabo principal do Google no Brasil, ele deságua, ele entra em Praia Grande, por exemplo, para você ter ideia. Agora, você fez uma pergunta aí, eu vou transferir para o PROCON, porque vai virar reclamação, né? Você perguntou se eles querem o sal ou querem a água. Segundo o governo lá, eu vou até mostrar para vocês, a matéria está aí junto aí, o pessoal do G1, parabéns pela matéria aqui também. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou colocar a setinha para vocês observarem onde está. Ó. O objetivo da usina, que tem estrutura no fundo do mar, é remover o sal da água e aumentar em 12% a oferta de água potável. Está vendo aqui em vermelho? Sim. Ô, Ronaldo, criar esse caos que pode criar, separa o país hoje sem internet. Nossa. Para 12% de aumentar a água potável, será que não tem outro caminho? Tem que buscar outra solução. O risco é muito grande, até porque você está falando
em atender uma situação muito local, com todo respeito, né? Mas eu acredito, o debate ele é um debate interessante, que deve ser feito, Sim. mas eu acredito que as coisas irão caminhar para atender a expectativa dessa dessalinização e não correndo risco. Nós temos tecnologia para isso, o importante são estudos, né? Importante são estudos, cautelas, o debate que está colocado, né? Mas eu acredito que as coisas irão caminhar com condição de atender às expectativas. O Ceará tem 100 quilômetros de praia. Será que tem que ser justo nesse ponto aí que tem essa usina? Eu vou até subir a imagem aqui, tem uma imagem da praia lá com um navio já trabalhando, vocês têm pronto, ó, tá aqui, ó. Aquilo que você falou, olha lá, 3 torres ali, 2 prédios e neve, né? O resto nada. É um hotel ainda ali. E aí eu falo, né? Você vai se hospedar ali, você dá um grito, todo mundo ouve, né? Porque você não tem uma costa. Agora, seria necessário nesse marzão bonito exatamente aí, e justamente foi escolhido esse local pela pouca ocupação, que eu fiz uma leitura ontem à noite, justamente não foi escolhido aleatoriamente. Sim. Como tem uma pouca ocupação e não se planeja uma ocupação dessa região muito grande, o adensamento, a verticalização não é pensada aí para esse local. Então, até o que você falou aí, vocês comentaram a respeito, tem que ser esse ponto, a indagação até de grupos internacionais de comunicação para esses cabos, e esses cabos, inclusive, futuramente vão ser cabos mais, diríamos, tecnológicos, que necessitam de uma maior proteção, né? Então, vários países do mundo, em faixas marítimas, já estão definindo que ali nada pode ser feito para que esses cabos sejam preservados. Então, Emerson, você que estava lá em Fortaleza, uma região lindíssima, né? Um estado belíssimo do nosso país, promissor também, mas a questão, região portuária já não atua nesse ponto, região portuária não é ali. Não é nesse ponto, é próximo, mas não é nesse ponto. Né? Hoje, como você falou, Fortaleza é a capital do Nordeste, né? Hoje. É a principal cidade do Nordeste. E realmente eu não vejo muito sentido. Acho que precisa fazer um estudo melhor para tentar identificar uma outra área. O risco realmente é muito grave. Quando você citou no início, eu fiquei imaginando, mas um cabo de internet, mas você olhando dessa forma, realmente, como o Ronaldo falou, é um hub. O hub está ali em Fortaleza para todo o país, né? Que as pessoas desconhecem, né, Ronaldo? Muita da infraestrutura aqui. O estado do Ceará é admirável. Eu estive lá a última vez tratando junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará o projeto da instalação de uma empresa de fabricação de torres de energia eólica na região do Crajubá, que é o Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Né? Um incentivo com várias situações que foi oferecido para a empresa. Ronaldo, só para complicar a tua situação aí do Emerson, o ouvinte entender, dá uma olhada aqui. Aí estão os cabos onde passam. Nossa! E aí você está vendo uma linha verde aqui, não está vendo uma linha verde no meio aqui? Onde está? É justamente essa linha verde aqui, onde está a operação de remoção do sal. Do sal. Aqui, ó. Aqui a operação é a linha do sal. Eles disseram que eles colocaram onde não teria problema. Mas vai calcular bem assim lá no inferno, né? Como diria o outro, né, o Ronaldo? O vento não pode bater, não, cara. Se você bater para a direita, pega cabo. Se você bater para a esquerda, pega cabo. Se você tentar correr, você tropeça neles. Então, autoridades lá do Estado, deputados, empresários, os órgãos de defesa do ambiente e até o PROCON, porque várias empresas, Ronaldo, vão começar a se movimentar, eu li isso ontem por volta de meia-noite, já se movimentam, porque o prejuízo será bilionário, porque se você perde a internet, você perde a operação de uma série de questões aí para a comunicação do nosso país. Então, o água cara essa, hein? Vai sair cara essa água aí, porque eu gosto de, aquela história, nos mínimos detalhes. Então tem gente aqui, a Amanda colocou, Eduardo, mas ali os cabos são longe, dá para passar de longe. Aí eu fui buscar uma imagem mais tranquila aqui do que são os cabos para entender, né? Os cabos não vêm todos juntos, viu, gente? Ô, Amanda, olha lá, ali está a separação dos cabos, como eles funcionam. E tem cabo que ainda desce aqui embaixo, viu? Então, que fiquem aí pensando os nossos inteligentes, né? Representantes lá de todas as entidades do Ceará, para que nós não tenhamos esse pavor total aí também. Mudando um pouco de assunto,
eu tenho outros assuntos para comentar, mas a gente consegue aqui até... O Ronaldo citou a questão da Sabesp. Ronaldo, a gente tem uma demanda aqui de ouvintes que muito reclamam de serviços de operadoras como CPFL, a Piratininga, né? Tem a própria Sabesp, e a Sabesp tem terceirizado muito dos seus serviços. A gente sabe que muita mão de obra que a gente vê pela rua, a Sabesp contrata terceirizadas. Agora, essa questão da privatização. Porém, é uma privatização que até eu separei aqui para comentar, porque o governador Tarcísio de Freitas, ele quer privatizar a Sabesp, pediu em regime de urgência junto a quem? A própria Lesp. E aí nós vamos ver essa convivência, se vai estar boa ou não, né? Se ele vai ouvir um sonoro sim ou um sonoro não. Mas, qual é a ideia dele? Com a emissão de novas ações na Bolsa, o projeto foi encaminhado à Lesp com o regime de urgência e, segundo o governador, no texto ele prevê a criação do Fundo Estadual para calibrar tarifas e ações especiais para o governo manter poder de veto. Para bom entendedor, o governo do Estado de São Paulo continuará subsidiando a Sabesp. Esse debate da Sabesp, eu devo confessar, eu participei recentemente de uma audiência pública a respeito desse debate. Devo confessar que eu não tenho dados pormenorizados a respeito dessa situação. O que eu vejo, com experiência, estou falando aqui de experiência, que o ano passado, exatamente um ano atrás, nós estávamos numa reunião da Secretaria Nacional do Consumidor no estado do Rio de Janeiro, e um dos debates foi colocado justamente com relação à empresa de fornecimento de água e saneamento do estado do Rio de Janeiro, que havia sido privatizado. E privatizado, o que ocorreu? A tarifa social dela praticamente dobrou. Sim. Né? E sempre com a mesma justificativa de que você privatiza para você criar fundo, trazer investimentos, resolver o problema de saneamento. Mas a experiência do Rio de Janeiro foi colocar isso numa discussão dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério Público do Consumidor, questionando justamente como estava o encaminhamento e o comportamento da empresa que havia assumido lá. Hoje nós temos que lembrar que no caso da Sabesp especial, você já tem aí 39% praticamente das ações, elas já estão na iniciativa privada. Era uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores, e o Estado hoje, de São Paulo, pretende manter 30% do controle acionário. Ele não é majoritário, mas teria 30% do controle acionário. Uma das justificativas é antecipar praticamente toda a questão da cobertura do saneamento do Estado de São Paulo, antecipar isso em 4 anos, previsto para 33, vir para 2029, né? Mas se manter as tarifas sociais, se manter isso e fazer a calibragem do preço, que essa é uma discussão muito séria. Exato. Vamos lembrar aqui, Emerson, nós estamos falando de água em instantes. Água é um patrimônio do mundo hoje. Poucas nações não têm abundância. Existem experiências, mundo afora já, que o Estado está usando a reversão daquilo que ele privatizou para trazer de volta o controle. Israel dessaliniza água. Sim. E a água que está faltando em Gaza só pode chegar lá dessa água que vem do mar. Vem do mar. E há experiências de outros países que privatizaram o seu sistema de água e saneamento e que agora já estão trazendo para o seu controle. Exato. Então nós, num momento desse que nós estamos discutindo clima, tudo, né, é preciso bastante cautela, se debruçar muito sobre essa discussão da privatização, que me preocupa muito. E a ouvinte falava instantes, a gente tem recebido sim reclamações da Sabesp. Hoje nós estamos aqui debatendo, eu devo ter uma reunião na próxima semana com um grupo de moradores que adquiriram imóveis do CDHU, que hoje tem problemas sérios com a Sabesp, sim, com relação a abastecimento também, né? Há uma série de situações, né? Essa tarifa social, hoje ela já tem, se deixa de pagar uma parcela, perde o direito à tarifa social.
E a situação é complexa, é difícil para as pessoas, né? Nós tivemos um problema de empobrecimento no país nos últimos anos gravíssimo, né? Sim, Desemprego, sim, agora sim. a gente está retomando a economia, estamos retomando, mas a gente já tem a massa salarial, o ticket médio de ganho está muito abaixo. Eu até queria ouvir de você, Ronaldo, né? que alguns ouvintes pediram na oportunidade, que você falasse sobre o desenrola, do ponto de vista do PROCON, porque existe analista dizendo o seguinte, a pessoa vai desenrolar agora e poucos meses ou pouco tempo ela vai se enrolar de novo. Sim, eu falei isso, eu tratei disso, inclusive eu gravei na última segunda-feira um programa para a nossa OAB, da nossa subseção aqui, que deve ir ao ar no canal da OAB no próximo sábado. Um dos assuntos que eu tratei foi exatamente isso, essa preocupação, né? Só para terminar de raciocínio da Sabesp, então veja, eu quero dizer que não é o fato, eu não me coloco contra, apenas digo que isso deve ser melhor estudado. Eu acho que a Assembleia Legislativa vai ter a oportunidade de aprimorar o que o Executivo está enviando, né? Acho que as comissões na Assembleia, embora remetidas em caráter de urgência, os senhores parlamentares devem ter a grande responsabilidade, acredito que tenham uma assessoria que dê condições técnicas para avaliar, principalmente numa coisa, se atingir sim a capacidade. Nós estamos falando de uma cidade como Santos, que ela tem mais de 95% de saneamento, fornecimento de água, nós estamos quase que na plenitude. Que o Estado de São Paulo possa alcançar essa excelência até 2029, como se prevê, mas que acima de tudo, Emerson, e aqueles que nos acompanham, que seja respeitado esse equilíbrio tarifário, né? Não colocarmos na mão do particular um patrimônio sagrado da humanidade hoje, que é a água, e sem ter o controle de alguma maneira. E que, segundo algumas autoridades mundiais, pode gerar conflitos internacionais pela falta da mesma, né? A água é um bem finito, segundo especialistas, não teremos água em abundância em todo o planeta, teremos problemas, né? Então é muito bom pensar nisso também. A gente acabou de falar agora, né, o Emerson, de Fortaleza, que tem a preocupação de ter um fornecimento de água aumentar em 12%, né? Até a Patrícia seguiu aqui dizendo se eu já viu. Eu tenho, viu, Patrícia, já vi até o cabo aqui para se colocar e colocar para você depois, a gente coloca, mas eu queria ouvir do Emerson, inclusive teve lá, além dessa junção, dessa preocupação com o Emerson, a gente percebe que também é uma preocupação logística. Então, a gente percebe que vários operadores ali preocupados com o crescimento do porto, a gente tem que falar em crescimento de todos os portos, aí você tem a preocupação do uso da balneabilidade da água do mar, e aí você também tem a questão da captação dessa água para tirar o sal, remover o sal e utilizar para a população. Olha quantos agentes interligados uns nos outros, né? E criando aspectos de preocupação. Quando você fala em modernização, você fala em conflitos como esse em tecnologia. Se um rompimento de um cabo como esse não pode ser reparado com uma emenda. Um cabo rompido desse, ele tem que ser substituído, exato, desde o seu início. Isso é custoso e isso leva tempo. E você ficaria sem sinal de internet por alguns meses, quiçá mais de alguns anos, né? Pela substituição do cabo. Então, quando, por exemplo, a gente fala em relação, no começo citamos aqui, o Emerson, até essa questão da seca que está atingindo o norte, falta de água. Sim. Aí a gente percebe também a água para balneabilidade das pessoas, para o uso, e água também para o uso da navegação. O governo está discutindo hoje ainda em Brasília a questão da cabotagem, porque o governo passado aprovou a BR do Mar. Sim. O governo atual engavetou, mas existem alguns ativos que entendem, não podemos deixar engavetado. Há de se pensar. E eu li aqui, inclusive, que a autoridade portuária de Santos está apontando o gargalo para o escoamento de cargas aqui no porto como um problema gigantesco. E o presidente da autoridade portuária de Santos e também o ex-secretário de Justiça de São Paulo, o Anderson Pomini, né, estiveram conversando e eles estão avaliando, inclusive, o principal gargalo do porto, que é a dificuldade de escoamento de cargas. A Infibras, por exemplo, fornece tecnologia em relação a contêineres refrigerados, mas dependendo do ponto que esse contêiner chega, você precisa lá de local para fazer com que esse contêiner possa funcionar, um ponto para ele obter energia. Em muitos casos, você vai ter ali os locais que vão utilizar o que? Geradores. Mas gerador é alimentado por algum combustível. Então, você tem ali o problema também de chegar. E aí, o Anderson Pomini, conversando com alguns dos seus pares aí, alertando, né, que, por exemplo, a dificuldade de escoamento de cargas específicas como grãos, que o norte hoje tem uma dificuldade imensa, né,
vem para o sul, vem para o sudeste, está vindo muito para Santos. Você citou Fortaleza batendo recorde numa movimentação de containers. E aí a gente pega, por exemplo, o Anderson Pomini cita, ele defende investimentos urgentes nos modais por terra, que é o modal rodoviário, por água e por trilhos. E não dá para esquecer que tem a questão da cabotagem. Já alcançamos, Emerson, com a experiência e expertise da Refibras, que está há quase 30 anos no mercado. Esse gargalo também coloca o Brasil numa situação difícil, né? Onde a gente vê a preocupação que é natural, mas por questão de água num estado que é Fortaleza, mas nós temos questões importantes como as questões portuárias, e vejo que o governo de Fortaleza está preocupado com a ampliação do porto, mas está mensurando os possíveis estragos ao meio ambiente, que vai ser combatido por órgãos de proteção. Pois é, então hoje, a cada ano que passa, aumenta a produtividade. Só que a gente continua com o mesmo problema de escoamento, né? Seja ele por problema de infraestrutura, como a gente tem aqui em Santos, seja por problemas climáticos, que a gente tem lá, por exemplo, em Manaus, que a gente comentou, e também em Itajaí, né? Lá é o contrário, lá está chovendo demais, né? E com isso o porto, o principal porto lá, que é a Portonave, está fechado há mais de 10 dias, porque não tem condição de receber navio. Então os navios estão sendo transferidos para outros portos, em Bituba, Itapoá, Paranaguá, alguma coisa até para Santos também, por conta desses problemas, né? Então você vê, no norte você tem um problema de seca, no sul você tem um problema de excesso de chuva, né? Isso está sendo muito traumático para toda a logística dentro do Brasil. E aí você pensa, no caso da cabotagem, né? Principalmente Manaus. Manaus depende da cabotagem para poder receber os alimentos. Dos seus rios. Exatamente, e hoje está parado. Né? E a previsão é que só retorne início de dezembro a operação lá. Então imagina o caos, os preços dos alimentos estão mais caros, né? Já está começando a faltar alimentos lá por conta disso. Nenhum navio consegue. Você veja que um problema num estado afeta outros estados e, por exemplo, Ronaldo, você que esteve tanto tempo, daqui a pouco, inclusive, tem pergunta aqui do Marco Antônio da Ponta da Praia, ele pergunta para você, viu, em relação à mudança de partido do nosso prefeito Rogério Santos, como você entende essa mudança, e ele diz que aí tem um jogo de xadrez, e ele diz que tem lá no tabuleiro a pedra do governador Tarcísio, ele cita nome de deputados aí nesse tabuleiro, do prefeito, daqui a pouco o Ronaldo vai resolver esse jogo, que joga xadrez, Ronaldo? Jogo. Eu não jogo xadrez, vou passar para ele então. Mas, o Emerson, por exemplo, quando a gente fala em cabotagem, o Brasil não investiu nos últimos anos nisso. Nós temos, por exemplo, uma marinha mercante que praticamente não existe. Né? Os fundos que ela é aplicados não tem. Isso eu não consigo entender. Não dá para entender. Nós temos o Porto de Santos, e aí me chama muita atenção, e ouvindo várias pessoas fora da nossa região que dizem assim, não consigo entender. E aí o que acontece também, né? Por conta da seca da região amazônica, os exportadores de grãos estão desviando suas cargas para os portos do norte do Brasil, para terminais do sul, sudeste, principalmente agora, no dia de hoje, muitos navios irão para Santos, devido aos embarques e os atrasos. Nós só temos uma rodovia de escoamento por terra, por rodovia, que chama-se rodovia Anchieta. E Anchieta é uma rodovia, me causa até espécie e medo, Ronaldo. A rodovia Anchieta é antiga. Quando ela foi concebida, foi construída... Década de 40. 40. Nós tínhamos lá Fusca, DKV... Nem Fusca tinha, não tinha. 40, né? Fusca vai depois, né? Os importados aí, é verdade. Então você tinha lá aqueles carros lá, não tinha o peso que tem os bitrens, os caminhões, e está lá a Anchieta. Aí qual foi a questão, né? Se coloca à disposição, ontem inclusive o projeto que abre crédito para a implantação do túnel Santos-Guarujá, ontem em Brasília, foi comentado, além de outras obras de infraestrutura para a região da Baixada Santista. O Porto de Santos deverá ter mais 50 milhões para iniciar só estudos. Ronaldo sabe o que eu estou falando, que não se faz um projeto sem os estudos, e os estudos custam, nesse momento, 50 milhões de reais para iniciar os estudos, né? 50 milhões de reais para implantação. A obra está incluída no Programa de Aceleração do Crescimento do PAC, e os recursos incluídos do projeto enviado ao Congresso pela PLN 36/23 para abrir crédito especial de 70,9 milhões no orçamento do ano que vem. Então, só 70 milhões é só começar a fazer planejamento. Normalmente 1%, estudo é 1% normalmente do valor antecipado para a obra. Olha aí. E aí é tempo que passa e o Porto vai sofrendo. E o que acontece? Quando a gente pega nesse sentido,
a gente percebe que isso só vai se agravar. Nós não temos a infraestrutura, precisamos de uma terceira pista. Fala-se que essa terceira pista agora, para ter maior rapidez, seria Anchieta. Qual é a viabilidade que você vê nesse momento de ser essa terceira pista a rodovia Anchieta, para se aumentar essa questão da movimentação de cargas na entrada e saída do porto? O ideal seria a terceira via, isso sem dúvida. É uma pena que não entrou no PAC, né? Deveria ter visto isso com bastante carinho, porque isso é muito importante para o nosso porto. Sim. Né? Mas eu vejo que alguma coisa precisa ser feita, seja com melhorias na Anchieta, ampliação, mas alguma coisa precisa ser feita porque vai ter gargalo, com certeza. E isso é um desafio do governo do Estado, porque as rodovias são de caráter estadual. Acho que o governo do Tarcísio é um homem que ele vem do meio, ele começa a sua vida como diretor do DENIT, no governo da presidente Dilma. Tá? É o primeiro cargo público comissionado que ele exerce, que é no DENIT. E depois ele vai ser o diretor executivo do DENIT lá na frente, no segundo governo Dilma, e na sequência, no governo Michel Temer, ele é o secretário-geral das parcerias público-privadas. Exato. Então, um homem de grande experiência, então ele tem a radiografia local nossa aqui, e da necessidade. Eu soube que há estudos que já vêm sendo há algum tempo, que de uma integração de modal, inclusive ferroviário, através aqui do sistema que nós tínhamos do Rodanel, partindo daquela região. Agora, é o que vocês disseram aqui, que são especialistas nessa área, você é Emerson, especial, né? Nós temos um processo de saturação. Eu já tenho uma certa caminhada aqui na vida, pela minha idade, minha experiência profissional, e na primeira metade do século XXI, ali em 2002, 2003, eu já participava de fóruns, eu era advogado do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Santos, fui advogado da Federação dos Transportadores Autônomos de Bens do Estado de São Paulo, Mato Grosso, vivi esse ambiente diretamente de logística do transporte modal rodoviário, participei de fóruns e discussões, e a gente já falava há 20 anos atrás do processo de saturação que ocorria principalmente pelo grão. Principalmente já naquela oportunidade. Né? Participei de negociações, inclusive à época, da Câmara São Paulo-Belém, no transporte de carga que vai para o Manaus. Né? Então a gente viveu um pouco esse ambiente até 2008, mais ou menos, isso. Né? E hoje a gente está falando de uma coisa que se falava há 20 anos, gente. Então é mais do que importante hoje, dentro do planejamento do governador Tarcísio, essa discussão sobre a questão daqui. E aí, por exemplo, nós poderíamos ter tido verba do PAC. Sim. Né, nesse sentido. Mas a verba do PAC, normalmente, se você apresenta um projeto. Se você não apresenta um projeto, a destinação é difícil. Né? Mas já se passou do momento, isso vai dar um gargalo no desenvolvimento da nossa região, porque a gente tem a oportunidade de receber mais cargas. O Porto está se preparando para isso, mas a chegada está difícil. Você está falando isso, Ronaldo e o Emerson, o presidente da Autoridade Portuária, Anderson Palmini, declarou há 2 dias atrás que essa prioridade, principalmente em relação à terceira pista pela Via Anchieta, é uma prioridade e tem que ser do governo do Estado de São Paulo, faz aí eco com a sua fala, e ele acrescenta mais, que a terceira faixa que liga a região metropolitana da capital com a região metropolitana da Baixada Santista, propriamente dito Porto de Santos. Ele informou que o ministro Silvio Costa Filho compartilha da mesma ideia e preocupação, conversando em Brasília e aqui em Santos na visita do ministro, e que a necessidade é urgente de ampliação e solicitou uma reunião com o governador Tarcísio para os próximos dias. Então, eu não tinha visto a matéria, mas agora, e há um detalhe, chama a atenção o número de acidentes. Exato. O número de acidentes que tem ocorrido... Semanalmente, na Anchieta tem sido... E pior, com mortes. Exatamente. Com mortes. Todos. E aí, eu pergunto a você, Ronaldo, as pessoas estão assustadas. A gente conhece vários amigos aqui que sobem todos os dias para trabalhar na capital e muitas vezes eu queria optar pela rodovia dos imigrantes. Olha, eu vou dar um testemunho aqui pessoal. Pois não. Eu, durante 2 anos, eu fazia um curso em São Paulo, todas as quintas-feiras, que é minha pós-graduação em Ciências Políticas. Eu subia todas as terças e quintas. E não foi 1, 2 ou 3, mas foram inúmeras vezes em que eu era obrigado a usar a Anchieta. Exato. Há uma ação até hoje do Ministério Público do Estado de São Paulo, aqui na Promotoria de Santos, discutindo essa questão, inclusive, da tarifa
que é cobrado quando você não utiliza totalmente o serviço que é oferecido pela concessionária. E olha, eu me vi em apuros muitas vezes, porque você imagina uma terça-feira, um dia que está chegando inúmeros caminhões na região, com grão, tudo, né? Bitrens e tudo. Você vai se você lembrar, dividindo roda, batendo roda. Quando a ex-prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, proibiu que os caminhões entrassem para o Cubatão, nós tínhamos aquele verdadeiro congestionamento de carretas. Eu recordo, né? Naquela oportunidade, eu inclusive fui, naquela oportunidade, eu participei até de uma discussão na época a respeito disso. Você estava na Câmara de Santos? Estava na Câmara, foi aberta a discussão regional. Foi. E aquilo ali, a prefeita teve que dar um grito para que o prefeito de Santos pudesse, inclusive, junto com ela, serem interlocutores para tentar, porque Brasília havia esquecido aquilo, a Baixada Santista. Agora, então a gente vive esse ambiente muito tenso. E quando você chega numa verdade, você imagina, descer na serra com uma chuva tremenda e você, uma carreta de 30 anos, não sabe se o cara vai passar mal ali, vai jogar em cima de você. Você chega num nível de tensão absurdo. Eu saí de São Paulo, normalmente volto às 10h30 da noite, já cansado. Já estava chegando ali, quando eu chegava, bicava na Imigrantes, na Anchieta ali, era 11 horas da noite, 11 e pouco da noite, né? E foi inúmeras vezes. E o nível de tensão que você vê. Isso causa realmente, eu acho que é um momento que a gente tem que discutir isso. Acho que o Pomini tem que levantar essa discussão, isso, Silvio, e a sensibilidade do governador. O governador é um homem que ele vem da infraestrutura. Então ele tem exatamente a radiografia disso, e eu tenho certeza que ele vai buscar soluções para esse governador Tarcísio. O Emerson, antes do intervalo, normalmente um container desse, vamos imaginar, ali nós temos um exemplo, um container de 40 pés, ele é totalmente estufado, totalmente carregado, tem um peso considerável. Sobre uma carreta, o seu peso aumenta. Um dos detalhes que nós comentamos muito aqui também é que é necessário, rodovias que são de abrangência e que acumulam tantos veículos pesados, ter área de escape. Nós não temos área de escape na rodovia Anchieta. Então, muita gente não se apega nesse detalhe e não observa isso. Muitas vezes, na fala que você fez agora, Ronaldo, instintivamente você comentou, mas você matou uma charada aqui. Muitos motoristas, às vezes, quando perdem o freio ou o caminhão com alguma falha mecânica, ele joga o caminhão onde? Nas encostas, do outro lado ou para o outro. Infeliz se estiver passando em um veículo de passeio que vai ser vítima desse caminhão. Então, é importante também entender, né, o Emerson, que tem que se priorizar uma pista. A Imigrantes não foi construída para caminhão. O seu declínio não é para caminhão. Outra justificativa é que o excesso de túneis num grave acidente ou num incêndio poderia colocar muitas vidas em risco. Vocês que trabalham na área operacional, que movimentam boa parte do PIB brasileiro, são chamados a falar, são chamados a conversar, e qual é a sua visão em relação a isso? Qual seria o modelo ideal? O Ronaldo mesmo comentou, foi a primeira ideia, sair do Rodoanel Norte, lá em Mogi das Cruzes, mas o prefeito de Mogi pediu uma liminar na justiça para parar a ideia, para discutir. Aqui para Grande, né, a Raquel Kini, com o prefeito Taim, também pediram para ouvir, porque essa interligação passaria por aqui também, e a questão dos pedágios, 8 pedágios novos lá. Então, Emerson, fica difícil para quem opera e quem trabalha sem infraestrutura adequada. Totalmente complicado, né? Precisa se pensar, mas pensar muito bem numa solução, e até essa história de tentar trabalhar com a própria Anchieta eu acho complicado, principalmente nessa questão da segurança. O ideal, sim, seria ter uma via exclusiva, uma terceira via, pensando nesses caminhões. Priorizar. Com certeza. Você falou agora no peso, por exemplo, tem container que pesa 30 toneladas com carga. Então você imagina, existem bitrens, como ele comentou agora. Exato. Então é muito complicado, o risco é muito grande, e por isso que existem tantos acidentes na Anchieta. E a gente precisa preservar vidas e precisa fazer com que essa produção escoe. O Emiliano Monteiro, ele faz considerações aqui em relação... Nós vamos ao intervalo e na volta a gente vai fazer as considerações com o Ronaldo. Ele diz que o governador do estado, Tarcísio de Freitas, ele sente que ele está um pouco ansioso e ao mesmo tempo cauteloso e até perdido em algumas situações. Mas ele faz conjecturas políticas aqui que eu vou trazer para o Ronaldo, que conhece bem para o seu comentário, né? Porque, na verdade, essas conjecturas podem levar ou não ao progresso e ao desenvolvimento dessas áreas na região, né? Ele cita aqui que a Baixada Santista já foi a 2ª região metropolitana do estado, hoje é a 6ª, mas como vai cair para a 7ª, 8ª, 9ª e por aí vai. Eu não vou ser tão pessimista, mas de certo modo você tem razão. Mas é hora e vez, e aí ele faz um chamamento. Onde andam? O Emiliano coloca aqui,
os deputados Paulo Alexandre Barbosa, Rosana Vale, Alberto Mourão e da Cunha. Bom, começar de trás para frente. O da Cunha está envolvida num caso, infelizmente, até me espantei, né? Ontem o deputado da Cunha colocou um vídeo, né? Fez um vídeo com o antigo deputado Arnaldo Freire Sá, que é bastante conhecido, né? Sobre violência doméstica. E ele que no sábado foi aí alvo, né, de uma denúncia da sua companheira de violência doméstica, segundo ela foi agredida, pediu medida protetiva contra o deputado. Então tá aí, né? Estranho, né? Vamos torcer que as coisas se resolvam. A gente vai um rápido intervalo. Os nossos convidados, o Ronaldo Ferreira, coordenador do PROCON, vai falar também como que o PROCON está se preparando. Novembro está chegando, Ronaldo, dezembro está chegando, Black Friday, mas eu já percebo muita gente comentando, olha, eu com essa questão de impostos na importação vou optar pela compra nas lojas mesmo, porque se é para pagar mais caro, eu pago na loja, onde eu pego, põe a mão no produto, uso o produto e já vejo se é bom ou não, né? Mas vamos ver se os nossos lojistas estão atentos, né? Muita gente comentando se isso vai acontecer também. Para a Marisa que perguntou, Eduardo, tem chuva hoje durante todo o dia em Santos? Segundo o Instituto Climatempo, a probabilidade de chuva é de 89%, não é de grande quantidade, apenas de 10 a 12 milímetros, mas chuva na manhã, chuva na tarde e chuva à noite, com a temperatura oscilando na casa dos 18 aos 23 graus. Deixa eu mandar um abraço para o nosso querido comandante Onias, né, Dano Onias, da Defesa Civil, que me manda todo dia boletim informativo. A Defesa Civil de Santos faz um brilhante trabalho. Parabéns, Coronel Onias, à frente da Defesa Civil da nossa cidade de Santos. Um brilhante... Faz um belíssimo trabalho. Sim, coronel reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sempre atuando a sua vida toda no Corpo de Bombeiros. E eu diria que ele, além de reformado, ele é repaginado. Porque o que ele está atento, em tecnologias, a cidade de Santos é muito bem assistida. E mandar um abraço também para o meteorologista. Santos é uma das poucas cidades brasileiras que tem um meteorologista na sua defesa. Olha, meu caro Eduardo, eu acho que a questão do clima ela tem que estar no debate da próxima eleição dos municípios. O que há instantes o Emerson citava, as diferenças que nós vemos no Brasil, seca lá no norte do país, chuvas expressivas no sul do país, sudeste, né? E como que os municípios têm que estar preparados para isso e antecipar? E que não... É um desafio dos gestores públicos. Exatamente. E quando o Ronaldo fala essa questão, a gente fala de clima, nós teremos um clima muito quente, né, nas eleições, mas é pensar no clima mesmo, né? Porque nós vamos ter muitas alterações. O Emerson, você falou da seca lá no Amazonas, né? Da qual o pai da Virgínia já falecido, o senhor Luiz, ele nasceu em Manaus, né? Era manauara. E nós temos, por exemplo, na foz do Rio Iguaçu, 8 vezes mais de quantidade de água. As cataratas de Iguaçu tiveram que fechar, né, a visitação para verificar a segurança. Teve um ouvinte aqui que falou, não dá para fazer um desviozinho e mandar essa água lá para o Amazonas? Não dá. A natureza é sábia. Eu vou ao intervalo e volto já. E participações. Diga. David Colantoni, bom dia a todos, moro no Rio de Janeiro e admiro o nosso gerente Emerson Dias, parabéns à rádio por esse programa maravilhoso, conteúdos perfeitos. André Costa, bom dia, trabalho em Itaguaí, Rio de Janeiro e aqui foi feito a rodovia Arco Metropolitano para retirar os veículos pesados da principal avenida aqui no Rio, Avenida Brasil, parabéns a todos. Tá aí, ó, um abraço a eles, né? Eu gosto muito do Rio de Janeiro, um porto importante também, obras foram feitas. Pena que o governo do Rio de Janeiro, né, a prefeitura esqueceram do centro, né, Emerson? O centro está muito degradado. Né? Estive lá recentemente e parece que o Eduardo Paes até fez uma provocação para ele, né? Ele falou, não, nós temos grandes novidades. É o prefeito, né, Eduardo Paes? Ele que conhece bem, mas também... Ele cumprimentava e falou, Santos, a nossa filial. Eu falei, nós chegamos primeiro. Você que é filialosa. Inclusive tem time aqui no Rio de Janeiro que vai lá na Baixada Santista comprar um monte de alto lá, prefeito. É alto lá. Olha, foi até muito infeliz, né, o prefeito Eduardo Paes. Vou lembrar, por isso que eu gosto de trazer pessoas inteligentes como o Ronaldo Emerson aqui. Ele foi muito indelicado, por exemplo, com o ex-ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. O Eduardo Paes foi de uma falta de cordialidade, educação, dizendo que o anterior, né, o ministro Márcio França, não sabia nada de porto, era uma pessoa desinteligente, que não sabia nada de aeroporto, mal de saber que o avião tinha turbina. Prefeito, com todo respeito que o senhor nos mereça também, né, menos. O Eduardo Paes, ele é aquele típico carioca, no bom sentido.
Boa, encontra boa. ele, você Boa. encontra ele, por exemplo. Ele é totalmente assim. Ele parece que ele está sempre na informalidade. Parece que ele está sempre participando de evento com ele. Aí parece sempre na informalidade. Quando ele está falando, que ele está ali, às vezes eu acho que ele Não, e dá impressão, foi muito feliz. Ronaldo, não, foi feliz, mas dá impressão também em vários eventos, né? É que nem agora, infelizmente, né, esse conflito de Israel encobriu com a faixa de Gaza a morte dos 3 médicos lá na Coreia. verdade. Mas o Eduardo Paes deu uma entrevista que, durante a entrevista, só ficou faltando ele falar assim: meu, cadê o prefeito? Chama o prefeito aí, o prefeito vem falar alguma coisa. Ele é o prefeito. Mas ele estava assim com uma terceira pessoa. Que eles têm que fazer, que eles precisam produzir. Eles quem cara parda, ele precisa produzir. Ele como prefeito do Rio de Janeiro, que é uma cidade lindíssima, mas que infelizmente está entregue, mas olha, contudo, o Eduardo Paes, ele tem essa informalidade, foi um dos melhores prefeitos que teve no Rio lá, sim. Né? E ele entende bem ali o Rio de Janeiro. Mas ele tem essa característica, viu, Eduardo e Emerson? Parece que ele está sempre na informalidade. Até esse tipo de entrevista que você citou, eu não ouvi, mas é típico dele. Ele participou de um congresso, e ele, como ele estava lá falando, quando ele desceu, aquelas certas pérolas que ele solta. Tem uma dele típica, né? Uma gravação dele nas Lava Jato, aquelas gravações dele do Rio de Janeiro. Ele falando do próprio falando mal das cidades do Rio de Janeiro. Quer dizer, então, todo esse tipo dele, né? E você chega no sábado, ele está lá no samba, na feijoada, batendo um pandeiro. E ele tem uns deslizes, eu não posso perder essa oportunidade. O Ronaldo já me levantou outra lebre também, Emerson. Foi aquela questão do atual presidente Lula, um apartamento do Guarujá. Se não fosse um apartamento do Rio de Janeiro, não era nobre, mas não no Guarujá, gastar saliva, se enrolar, ser preso, cara. Se fosse aqui no Rio de Janeiro ainda, quer dizer, desdenhando, né, do Guarujá, e outra, nem o Lula deve ter gostado dessa fala. Nada, nem o Lula, porque é de uma infelicidade. Aí ele, para emendar na fala dele, se você pegar por essa sequência, aí ele fala mal de outras cidades do Rio de Janeiro. Guarujá é igual outro lugar. Eu não lembro qual foi. Eu não lembro qual foi a cidade que ele se... E aí o povo do Rio, peraí, tá falando mal do nosso estado, ele é uma área lá do Rio de Janeiro. Ele chegou até a falar mal Ele fala do Guarujá, aí depois ele, para dar uma acertada na fala dele, que ele captou na hora que antes tinha sido um mínimo muito elegante, aí ele se refere ele falou agora, ele falou daquela região onde o Neymar comprou a casa e está com maior confusão, ele falou mal da Mangaratiba. Ele falou, mas pô, ainda é Mangaratiba, isso daqui a pouco vai... Isso que eu falo, é típico do Neymar. Olha, depois dessa, só ir para o intervalo, viu, e tomando um copo de água com açúcar, mas muito açúcar, viu, para acalmar também. Olha, informação que vem agora, inclusive, da jornalista do Globo News, Ana Flor, após o veto dos Estados Unidos, durante toda a madrugada, né, a nossa questão de consenso, né, junto à ONU, todos os nossos diplomatas brasileiros costuraram e estão tentando que, ainda hoje, essa costura tenha a resolução da ONU e aceitem, né, a ajuda humanitária, essa faixa, esse corredor seja priorizado. Não é pela ideia do Brasil. Vale lembrar que, nesse momento, o Brasil, na figura do presidente, ele assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Ele é transitório, mas ele é necessário. Eu vou rápido no intervalo e volto já, porque o Marco Antônio me xingou aqui, já ficou bravo. Falou, tá me enrolando, não vai responder? O Ronaldo vai responder sim, o prefeito Rogério Santos, que deu uma desconversada nas últimas horas, mas até entendo o prefeito fez isso, sobre o fato de recepcionar o Marcos Pereira, ele que preside o Republicanos, deve acontecer agora no próximo dia 28, do qual o prefeito Rogério Santos vai se filiar ao Republicanos, e aí fica aquela pergunta, mas eu pergunto para o Ronaldo na volta no intervalo. Eu volto já e depois encerro o programa. Sai daí não. E o comentário do André Costa, ele falou mal de Maricá, Rio de Janeiro. Maricá, boa. Ele foi mal, que foi muito mal, né? O Rio de Janeiro tem lugares maravilhosos, né? O Rio de Janeiro é um dia que Deus... Se não achar um lugar no Rio de Janeiro. Exato. Agora, o prefeito falar mal, né? Maricá, quer dizer, é aquela história, piscinão de Ramos, né? Não, piscinão de Ramos não, tem que ir para Copacabana. Não, prefeito, vamos valorizar o Rio, não vamos diminuir. A gente volta já. A
Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 9h51, com a parte final do programa aqui, com as despedidas, mas antes, sem, né? Deixar a pergunta do Marco Antônio da Ponta da Praia, ele disse até, ele mandou um abraço aqui, ele falou: Eduardo, você gosta de camarão? Gosto, com certeza os nossos convidados também gostam de bom camarão. Ele falou: aproveite a promoção no Mercado Peixe, estamos com promoção aí com 30% do camarão. Estarei lá, sem dúvida. Aí já me lembro, aí já me lembro o Lúcio Zé Bento, que mora em Floripa, vira e mexe e me manda aquelas imagens de camarão e pescado que falta em Santa Catarina. Santa Catarina não tem quase pescado nenhum, né? Só manda a imagem? Só manda imagem, ele tem que convidar para saborear de lá, né? Mas, meu querido Ronaldo Ferreira, que vai falar disso e vai encerrar dizendo o preparo do PROCON agora para Black Friday, e principalmente, né, com esse final de ano, nós temos aí uma movimentação, me parece que nós vamos ter um aquecimento da venda no comércio em geral, principalmente com essa questão dos impostos, estão sendo cobrados os produtos até
abaixo de $50. Alguns grupos estão ali fazendo um acordo pedindo à Receita Federal para subsidiar isso, eles mesmos pagam, mas a população está um pouco temerosa, então vai optar por comprar fisicamente também, né? O PROCON está preparado para isso, o PROCON está vislumbrando isso, o PROCON já inclusive está em cima, porque também tem a questão da Black Friday. O que acontece? O sujeito vê uma televisão, está um preço, a televisão sobe, depois ela volta para o mesmo preço para Black Friday. Aí não pode. Nós já estamos fazendo pesquisa de campos de 312 itens, me parece. De vários segmentos. De vários segmentos, tá, para Black Friday. Notadamente são eletrônicos em geral, os eletrodomésticos, né, de toda a natureza. Nós estamos fazendo a pesquisa de campo junto às grandes redes. Nós não temos condições de mensurar hoje o universo do que é o e-commerce. Nas mídias, nós não temos uma tecnologia que nos permite fazer, mas nas lojas físicas e nas principais plataformas, a gente vai lançar uma pesquisa e uma média de preços praticados. E vamos lançar isso, o Black Friday está previsto para o dia 24 de novembro, né? Sim. Então nós estaremos lançando no nosso site, estaremos lançando no portal da Prefeitura, provavelmente uma semana antes, os preços que nós verificamos agora nesse período agora de outubro, para que o consumidor possa fazer uma comparação quando ele for fazer a sua pesquisa e fazer sua compra. Nós aguardamos na economia um aquecimento ao final do ano agora, em relação aos anos anteriores, por alguns fatores. Um dos fatores é que nós temos uma inflação mais tímida, nós temos o desemprego, a taxa de desemprego diminuiu, embora o ticket de meta salarial não subiu. Nós temos também o fator do desenrola, do renegocia, que trouxe de volta a possibilidade das pessoas terem crédito, né, resgatando a sua condição plena de consumidor. E então nós teremos provavelmente mais consumidores com condições de crédito. E aí vem a minha fala que nós temos que fazer isso. O programa também deveria ter trazido junto a educação financeira e Exatamente. Que é uma pauta para outro dia que a gente pode falar. Vamos trabalhar nisso aí também. E só para finalizar com você, Ronaldo, em relação a isso, essa migração que o PSDB se pulverizou, isso é fato. Sim. A pergunta do Marco é o seguinte. Marco Antônio? Marco Antônio, vamos fazer uma análise muito breve, estamos terminando o programa, mas uma retrospectiva. O PSDB esteve no cenário político brasileiro no último quarto de século, praticamente durante 25 anos, como um dos grandes protagonistas. Ele teve na presidência de Fernando Henrique Cardoso por 2 oportunidades, disputou várias eleições sucessivamente, foi derrotado pelo presidente Lula por 2 vezes, pelo presidente Dilma por 2 vezes também, mas sempre num protagonismo político. Ao longo do tempo, acredito que questões de caráter até internos dentro do PSDB começaram a trazer uma certa fragilidade ao partido. Na eleição de 2018, ele foi flagrosamente derrotado, mas teve uma bancada ainda de deputados que foi eleita, porque a força de um partido, Marco Antônio, aqueles que nos acompanham aqui, Marcos, não é? Que nos acompanha aqui, ela está no Legislativo. A sua representação, porque quem são os deputados? Os deputados, eles têm a representação nacional. Quando você tem um partido lá com 50, 60 deputados, você tem deputados do Brasil todo ali. Então você tem capilaridade no partido, é a presença do partido político em todas as regiões do Brasil. Né? E o PSDB, ele começa a legislatura em 2019 com cerca de 40 parlamentares praticamente, mais ou menos isso. Na eleição de 2022, o PSDB pela primeira vez não lança um candidato a presidente da República, e ele cria uma federação de partidos, disputou a eleição numa federação formada pelo PSDB e pelo Cidadania, que é uma federação que está em vigência, que deve disputar a eleição agora, e que elegeu ali cerca de 18 deputados. Entre os dois, acho que o Patriota também veio, a bancada toda não chega, parece que não chegou a 20 deputados. Isso é um reflexo muito grave, porque é um partido que perde força. E ele perde força em várias frentes. Ele perde força com isso. Seu tempo de mídia e de TV, sua própria representação nacional, né? E ao mesmo tempo ele também perde fundo eleitoral.
Nós sabemos hoje que as eleições elas são protocolizadas por recursos públicos, que é o fundo eleitoral. O PSDB hoje ele tem pouco tempo de TV, ele tem pouco fundo eleitoral, ele tem pouca capilaridade de representação, né, que são instrumentos mais do que necessários no processo político. Mas, acima de tudo, independente disso, o que ocorre é que o PSDB perdeu a identidade. Então, você pega quadros do PSDB, antigos inclusive, vários nomes históricos do PSDB, por essa fragmentação interna de bastidores, tudo, houve um desencanto com o partido, né? E eu acredito que uma das coisas, inclusive, não posso falar em nome dele e tudo, mas, logicamente, que também provocou essa saída, está provocando essa saída do prefeito Rogério Santos do PSDB, exatamente essa falta de identidade do partido ao longo do tempo, né? As lideranças que o partido teve se foram, essa fragmentação, essa luta fratricida. Episódio Aécio Neves, Dória. Episódio Dória. Posteriormente o Dória, ele ganha, ele vence uma prévia, e depois ele retira a sua candidatura. Então essa falta de identidade, talvez, eu não conversei com o prefeito, mas isso deve ter tocado também profundamente, né? O que faz isso. Então o cenário político, essa migração se dá em razão disso. E logicamente você tem ele hoje se filiando, vai se filiar, como está já anunciado, ao partido do governador Tarcísio de Freitas. Logicamente que são homens públicos eleitos, experientes, né? E que, logicamente, devem conduzir-se, devem encaminhar-se junto o ano que vem no processo eleitoral. Pode ser, eu acredito que o prefeito Rogério Santos seja candidato à sua reeleição. Nós estamos a um ano da eleição, exatamente, né? Tem muita coisa para acontecer, né? Mas, acima de tudo, o prefeito indo para o PR é um partido hoje que ele tem 44 deputados, se não me engano, tem uma capilaridade, tem uma estrutura, né? E está sendo uníssono. Você vê o PR, um partido hoje uníssono. O seu presidente trabalha para chegar à presidência da Câmara. O Marcos Pereira, ele tem conduzido o PR, como nós analisando o cenário político, ele tem conduzido o PR com uma unidade, com muita coerência, inclusive em relação ao próprio governo Lula. Ele sempre deixa muito claro, nós somos um partido de centro-direita, centro e centro-direita, nós somos isso. Né? Ele é muito claro dizer que ele é o centro-direita, né? Que ele não tem pautas progressistas, que respeita as pautas progressistas, que vai colaborar com o governo naquilo que foi importante para o país e para as pessoas, mas é que ele tem uma cara, que ele é de centro-direita. Né? Quer dizer, o que cabe no cenário político brasileiro? O que não pode caber no cenário político brasileiro é o ódio. Nós temos que respeitar aqueles que têm pautas de direita, pautas de centro, pautas progressistas, né? Mas o que nós não podemos é alimentar o ódio, é o respeito ao entendimento que cada um tem. As pautas da direita, elas são conservadoras nos costumes e liberais na economia. As pautas progressistas, elas são mais restritivas na economia e mais abertas nas pautas sociais. E me parece que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não quer alimentar isso numa futura eleição estadual, municipal. Exatamente. Acho que o governo Tarcísio deve ter uma participação muito importante nessa eleição. Vejam que o governador Tarcísio, tá, ele conduz o maior estado da federação. Exato. Tá, o maior estado da federação, que quer queira São Paulo, o São Paulo, pela sua grandeza, pela sua história, ela puxa a economia desse país. Tá? Ele é hoje um ator político de grandeza no Brasil. E ele vai ter a grande responsabilidade de, diferente de 2022, ser o condutor de um processo político onde o respeito, a paz, tá? O respeito às diferenças, tá? Sem ódio, possa pautar as eleições de 2024. Ronaldo, obrigado pela participação. E tem um comentário, duas pessoas, David Colantoni. Aqui no Rio poderíamos ter mais movimentos no porto, mas devido aos roubos de cargas, muitas transportadoras foram embora do estado. E Dininha Couto, bom dia, amigos. O Emerson vai comentar isso, então, na sua despedida. Ronaldo, obrigado pela presença. Ronaldo Ferreira, coordenador do PROCON. Parabéns. O pessoal já está aí nas compras, muita gente já quer antecipar as compras de final do ano. Quais as atenções, os contatos com o PROCON Santos? Muitas vezes, dá uma ligadinha para o PROCON, tira a dúvida antes de exercer a compra, já tira a dúvida. Vamos lá, o nosso telefone é o 3219-9001,
o nosso e-mail. Quem será a tua dúvida? Manda um e-mail para a gente que você receberá a sua resposta. É muito simples. procon@santos.sp.gov.br, tá? E você tem os nossos pontos de atendimento, você vai ser atendido no Poupa Tempo, lá presencialmente, para tirar sua dúvida também, para apresentar uma reclamação, para encaminhamento. E nós temos um posto de atendimento também na Universidade Metropolitana de Santos, aqui na rua Barão de Paranapiacaba, número 28. Todo o nosso atendimento ele se dá das 9 horas às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Tá aí, o Fernando e o Leonardo também, da Panificadora Flor, na Mirante Tamandaré, mandando um abraço aqui, né, lá no 110, onde o Fernando sempre diz que pão de cará não engorda. Realmente, quem engorda somos nós. O ouvinte tem razão lá do Rio de Janeiro. Houve essa fuga de várias empresas da área de transportes, e o Rio de Janeiro, que é um porto também importante, né, do sudeste do nosso país, também tem perdido muito, né? Inclusive nós já sofremos muito impacto por conta desses problemas, né? Lá é o principal local onde tem furto de carga, né? Olha só. E às vezes já levaram até funcionários nossos como refém, numa situação como essa no passado, e realmente é muito crítico, né? Então até para se trabalhar naquela zona portuária é bastante complicado, as pessoas têm medo, né, do que acontece lá. E problemas de furtos também temos de diesel na região Nordeste. Porque todos os contêineres precisam ter um gerador acoplado, porque é fruta, né? Fruta precisa estar trabalhando o tempo inteiro. Exato. E existe um furto muito grande de diesel desses geradores, o que implica no funcionamento do contêiner e, consequentemente, na qualidade do produto, quando chega no destino final. E o Brasil caminha-se já não é para ser o recordista aí de produção e também de exportação de frutas, né? E tem aquela modalidade, a fruta vai até invernada, não é isso? Que praticamente chega no ponto de verão como se fosse colhida, viu, Ronaldo? No pé. O controle de atmosfera, né? Além do controle de temperatura, né? Você controla a umidade e também a atmosfera dentro do container. Então você pega a manga, por exemplo, você pode mandar a manga daqui para Dubai, 40 dias de transporte, e ela chega com a mesma qualidade que saiu. Ela entra em processo de hibernação, como se dormisse e só fosse... Ela não amadurece. Não amadurece. E agora, por exemplo, agora vai ter, como até a Milena citou ali, vai ter, na próxima semana vai ter recorde em Fortaleza, porque existem dois portos no Ceará, que é o porto de Pecém e o porto do Mucuripe. Tá? E o porto do Mucuripe, a operação de container dele sempre foi bem tímida, mas agora eles estão com uma operação grande, ele vai bater recorde. Por onde sai aquele melão maravilhoso de Mossoró? Qual é o porto? Ele pode sair por Pecém e saía por Natal, agora não tem mais saído, e principalmente pelo porto do Mucuripe. E tem brasileiras em vários pontos aí, manda um abraço Luiz em Coimbra, para Miriam na Tailândia. Tailândia só outro dia comeu um melão de Mossoró, falou coisa melhor, deliciosa, né? Melhor melão do Brasil. São 5 tipos. Do mundo, hein? São 5 tipos de melões produzidos lá. E o grupo Refibras, como tem a Real Rifer também, agora operacionalizando e trabalhando nessa área. Quem quiser entrar em contato, quem tiver importante e exportante, quiser entrar em contato com vocês. Isso. No caso, a Refibras, ela atua na parte de manutenção, prestando serviço para as companhias de navegação. E a Real Rifer, ela atua na parte de locação de contêineres refrigerados. Pode ser usado como câmaras frias, pode ser usado para várias funções. Como se fosse um refrigerador gigante, né? Você pode, imóvel, então você pode usar para várias funções aí. Então, se tiver interesse, pode procurar nas redes sociais, Real Rifer Containers, né? E entrar em contato com a gente lá, o Evaristo vai poder atender lá. Isso, um abraço para ele, o Evaristo. Tomar aquele café com o Evaristo. E ele vai oferecer a solução certa. Com certeza. E na semana que vem, estou indo para Porto de Paranaguá, Itapoá, mas vou estar de olho lá em Fortaleza com o que vai acontecer lá com a movimentação, que vai ser bem pesado. Nos mande informação, de repente grava um videozinho para a gente lá ou entra ao vivo aqui para a gente informar. E não dá para reclamar no PROCON, né? Mas familiares dos militares que dizem aquartelados, segundo as famílias, não estão retidos, estão presos mesmo, né? Eles não estão ali apenas detidos, estão presos. E olha a informação, essas metralhadoras e fuzis que sumiram, 4 apareceram imagens de vídeo no Rio de Janeiro, oferecidas a facções do Rio de Janeiro a R$180 mil cada um. Lembrando que elas custam quase R$1 milhão. Eu não sei fazer essa conta, né, Ronaldo e Emerson? Você rouba um armamento que custa quase R$1 milhão e vende por 180? Não é dele, né? Não é dele? Cabe aí, infelizmente, aos nossos... isso foi muito grave, foi, já terminei minha fala aqui, mas... cabeças vão rolar. Vão rolar. E como nós falamos, altos coturnos, inclusive, porque a responsabilidade do comandante
Vai ser imediata. E segundo por imagens de câmera e monitoramento, né, desse quartel, as armas não saíram de uma vez, foram saindo aos poucos, o que agrava a situação, né? E aí tem envolvimento de alguns militares e a coisa vai pegar. Ronaldo, um abraço, forte, obrigado. E antes de terminar, André Costa fez uma pergunta aqui para o Emerson. Explique como funciona o controle das temperaturas das unidades. Existe algum monitoramento? Positivo. Inclusive, a Riverbras faz esse serviço de monitoramento das cargas. Então, o container chega, para cada tipo de carga tem um set point, né? Tem uma temperatura de transporte. Então, nós temos equipes em alguns locais, né, nos portos, que fazem o monitoramento dessa temperatura e acompanham o funcionamento desse container até o embarque no navio. Aí, a responsabilidade só termina quando o navio zarpa. Você veja que esse tipo de equipamento, infelizmente, né, lá na faixa de Gaza, está faltando tudo. E até começaram a pensar na utilização de contêineres refrigerados para liberar os corpos que estão sendo amontoados em caminhões de sorvete. O que é lamentável, mas faz parte desse processo todo. E o governo norte-americano acaba de confirmar que 294 militares americanos virão ao Brasil fazer exercícios com o Exército Brasileiro na Amazônia. Tragam água. Tragam água. Vamos sofrer. Vamos sofrer, porque lá o clima está bem aprazível, 40, 42 graus. Um abraço, Emerson, obrigado. Um abraço a toda a equipe lá da Hellrifer e sempre conosco aqui também. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Gente, o Santos joga hoje contra o Red Bull Bragantino. Precisa vencer. Precisamos vencer, porque está com as vitórias do Goiás ontem, a vitória do Bahia e a vitória do Vasco, o Santos voltou para a zona do agrião. E como diria o... Zona da confusão, né? E como diria o prefeito do Rio, Eduardo Paes, é Vasco. Vasco da Gama. Ele é Vasco da Gama. Vasco da Gama, é isso aí, né? Tchau, gente. Tchau, tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto. A notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.